Olá, sejam muito bem-vindos todos vocês que têm interesse aí em entender um pouquinho do que a face nos revela, né? O Entendendo Face Terapia vem trazer para vocês então essas aulas, essa base para a gente conseguir compreender um pouco a face, porque na face todos os nossos mistérios estão desvendados. A gente consegue fazer uma leitura facial, tanto da saúde do corpo, e a gente consegue equilibrar esse corpo através de tratamentos faciais também. Então, para quem não me conhece, eu sou Ticiane Brito e eu que apresento o curso Entendendo Face Terapia e venho trazer hoje aqui para vocês a base do Entendendo Face Terapia, que é a nossa medicina chinesa. Hoje a gente vai falar sobre o Yin e o Yang. Então, será que você é mais Yin ou será que você é mais Yang, né? Vocês já ouviram falar desse termo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Yin e o Yang na natureza, o Yin e o Yang na nossa saúde. O Yin e o Yang também é a base do tratamento no Entendendo Face Terapia. Então, a gente tem que entender, compreender esse conceito, esse fundamento, para que a gente consiga compreender melhor os tratamentos que a gente vai trazer de máscara facial, escalda-pés, spray vibracionais, todos personalizados para cada um, para cada manifestação da face que apresenta, né? Como manchas, como acnes, qual o local, a olheira, né? E assim a gente tem aí uma infinidade de marcas de apresentação até de cabelo, como que o cabelo, que cor que tá o cabelo, se ele tá cacheado, se ele tá liso, qual o tamanho do seu rosto, qual é a altura das estruturas em relação ao rosto. Então, tudo isso faz parte do Entendendo Face Terapia. Hoje a gente vai falar sobre o Yin e o Yang, que é a base do Entendendo Face Terapia. Então, vamos começar aqui falando sobre o Yin e o Yang. Eles se alternam o tempo inteiro, né? Então, se a gente pensar em 24 horas do nosso dia, né? A gente vê aqui o Yin e o Yang, essa representação de preto e branco, né? Só que rodando, se alternando, é como se fosse o nosso dia. O nosso dia, ele, quando nasce o sol, é o início do Yang, é o início do sol, é o início do calor, é o início do dia. Ao meio-dia é o auge do Yang, né? O meio-dia, onde o sol está no seu auge. Depois ele começa a decair. Aí a gente tem o declínio do Yang. E ao início da noite, a gente tem o início do Yin, quando o sol se põe, né? E à meia-noite, o auge do Yin. E depois ele vai decaindo até nascer o sol e iniciar o Yang novamente. Então, o Yin e o Yang se alternam o tempo inteiro. É o equilíbrio da natureza. Só que o nosso corpo, ele é exatamente o reflexo da natureza. Então, acontece todas as transformações do nosso corpo como exatamente o reflexo da natureza. Então, o nosso equilíbrio de saúde, a nossa homeostase, o nosso equilíbrio de saúde, ele também tem base no Yin e no Yang. Então, é uma coisa tão óbvia e tão simples se você pensar que o sol nasce,
a gente tem o auge, depois o declínio e depois a noite da mesma forma. Isso acontece sempre e no nosso corpo também acontecem essas transformações, os momentos mais yin, os momentos mais yang, tanto os movimentos fisiológicos do nosso corpo, quanto o nosso comportamento, a nossa personalidade, tudo isso vai refletindo no nosso físico também. É tudo interligado, né? O ser humano não é somente o fisiológico, somente o físico, o biológico, mas ele é o emocional, o mental, né? Que vai refletir todo o seu comportamento, toda a sua personalidade. E isso a gente consegue ver tanto no biotipo físico, né? Se ele é mais yin, se ele é mais yang, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele fala, o jeito que ele se apresenta, tudo a gente consegue fazer essa alternância de yin e yang e se existe algum desequilíbrio aí, né? Se está desequilibrado, se está muito yin ou muito yang, e a gente precisa equilibrar de alguma forma esse yin e yang, né? Então a gente vai ver aqui. Aqui eu tenho o yin e o yang, né? O yin representa esse lado mais preto aqui, né? Que é a lua, que é a noite. O yang representa o sol, representa o dia, né? Como eu falei ali da alternância dos dois, eu já falei que o yang é dia, que o yin é noite. Então, um é escuro, o outro é claro, né? E assim, em tudo na natureza, em tudo no nosso corpo, a gente consegue colocar como yin e yang em alguns momentos do dia, da noite, ou em alguns momentos de um comportamento específico, né? Então aqui eu trago uma montanha para vocês, né? A montanha, ela é a nossa representação de yin yang, que dá para entender bem, né? Se não existe um, não existe o outro. Eles dependem um do outro. Por quê? O sol, né, o dia, a claridade de um lado da montanha, que vai fazer com que haja sombra e escuridão do outro lado, né? Então não tem como existir uma sombra se não existe a luz, né? Então a montanha, em um momento do dia, ela vai ter a claridade, em um momento do dia ou da noite, né? Do dia de 24 horas, ela vai ter ali a sombra e a escuridão se alternando o tempo inteiro. E a gente também é yin e yang o tempo todo. A gente também tem o nosso momento que a gente quer ficar mais quieto, o momento que a gente quer ficar mais agitado, mais yang, né? A gente tem um momento de raiva que às vezes sobe para a cabeça né, aquela raiva. Isso é o yang, né? Às vezes a gente fica tão quietinho, tão passivo, isso é o yin. Então, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, na nossa personalidade, a gente também traz o yin e o yang, são os movimentos do nosso corpo, do nosso dia a dia, assim como a natureza traz também. Então, a gente tem essas duas energias, vamos dizer assim, né? Que é o yin e o yang. E a gente tem que respeitar os ciclos da natureza, tanto na natureza, e o nosso corpo também faz parte da natureza. Ele também é yin e yang. Então, se eu ficar, por exemplo, muito estressado por muito tempo, com muita raiva por muito tempo, trabalhando muito por muito tempo, eu estou muito yang. Então, provavelmente eu vou desgastar alguma coisa do meu corpo. A gente vai ver aqui mais adiante, né? Com mais detalhes. Só estou dando um exemplo mais geral aqui para a gente entender, fazer esse paralelo de corpo e natureza, o yin e o yang. A gente vê aqui na representação desse círculo aqui, que representa o equilíbrio. Vocês viram que o equilíbrio gira o tempo inteiro, né? E o mais interessante aqui é que o yin, ali que é a parte preta, né?
ele tem a parte branca dentro. Então, ele tem o Yang, né? E em contrapartida ali o Yang, que é o branco, né, que é a claridade, que é o dia, ele tem a bolinha preta também, significando o Yin dentro do Yang. Então, nem tudo é Yin, nem tudo é Yang, né? Existe um dentro do outro. Então, eles se dependem para existir, eles se alternam o tempo inteiro e existe sempre um dentro do outro. Né? Não tem como ser, se a gente tiver completamente um ou completamente o outro, não existe a vida mais. Né? Então, o que faz a vida existir, o que faz essa essência, esse movimento, é essa alternância e é sempre um pouquinho de um ainda estar dentro do outro. Então, a gente tem essas duas energias, essa dualidade na vida, né? O Yin e o Yang. Então, a gente vê assim o Yin e o Yang nas personalidades, né? Então, uma personalidade mais forte, mais geniosa, aquela pessoa brava, ela é mais Yang. Aquela pessoa que é mais passiva, que é mais boazinha, ela é mais Yin, né? Isso eu não estou falando que o Yin é bonzinho, né? Porque eu estou falando que um é o equilíbrio do outro. Então a gente não pode ser nem tanto um e nem tanto outro. E a gente alterna os dois, o que seria o equilíbrio, né? Então se eu tenho um muito é porque eu estou em desequilíbrio da minha personalidade, do meu comportamento, né? E é isso que a gente vai aprendendo, entendendo faz terapia, fazer essa leitura e tratar. Porque se o ser humano é um holo, se o ser humano é um complexo, como eu falei, que não é só físico e biológico, como que eu, dentro de qualquer profissão da saúde que eu atue, eu não posso, eu me limito se eu atender só esse fisiológico, esse biológico. Eu tenho que entender o que está acontecendo com essas emoções, com esses comportamentos, com essa personalidade, se está em excesso, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Se eu trato uma acne na estética, por exemplo, né? Estou tratando ali uma acne. Mas a gente vê o fisiológico, vê o físico. Mas como que tá essa emoção? Como que tá essa personalidade, esse comportamento? Como que tá o dia a dia, né? Será que essa acne está em qual região da face e qual órgão que ela representa? Qual órgão que representa essa emoção, né? Que emoção que é? Então é muita raiva? Então adianta eu tratar da acne se ela continuar com esse excesso, né? Então a gente tem que fazer esse paralelo o tempo inteiro para a gente conseguir não ser mais um profissional, mas ser o profissional, né, da saúde, independente da área que você atue, né? Então aqui a gente tem os biotipos físicos, uma pessoa mais yang, uma pessoa, né, que tem aquela, já chega gesticulando, falando alto, aquela pessoa que chega na recepção, né, de uma de um dentista, de uma estética, de uma massoterapia, de um médico, chega já questionando, falando alto, horário, se tem muita gente, é inquieto, fica chacoalhando a perna, não para. Ele é Yang. Uma pessoa Yin já vai chegar mais quieta, vai falar pouco, vai ser tímida. Ela quer perguntar às vezes alguma coisa, mas não tem coragem. Então essa é a mais Yin ali na recepção. Então, desde a recepção, a gente consegue já identificar alguns padrões ali que a gente vai poder ter a chance de tratar efetivamente depois. Se a gente conseguir fazer essa avaliação mais mais holística é o holo, né? O holo significa o todo. O todo significa não se manter só no físico, no biológico, como eu falei, no fisiológico,
né? Vai ali a complexidade do ser humano, a complexidade mental, emocional, né? Tudo que está acontecendo ali que pode estar causando aquela disfunção, aquele desequilíbrio que essa pessoa foi lá, né? Tratar com você, ou essa pessoa quer se tratar e não consegue nunca melhorar aquele desequilíbrio, aquela queixa, porque está sendo olhado só sob uma faceta do ser humano. Então, é um autoconhecimento, né? Para você também que quer se conhecer, que quer se tratar, que quer fazer essa reflexão na sua casa, fazer esse tratamento, então cabe muito bem para você aqui também. Você vai se beneficiar muito com essas aulas, tá? Os alimentos também são yin e yang. Então, a natureza, ela traz para a gente os alimentos. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a melancia. A gente tem a melancia mais docinha, mais maravilhosa lá no verão. A melancia é refrescante. A melancia refresca o calor. A melancia, ela traz aquela refrescância, aquela leveza, aquele yin. Então, se você tiver ali muito yang, com muito calor do verão, a melancia vai te equilibrar. Então, os alimentos, eles equilibram as pessoas, o yin e o yang, equilibra o físico, o fisiológico, mas equilibra também as nossas emoções. A gente vai estudar aí os 5 elementos também, né, que vai ser a próxima aula. Então, a gente vai esmiuçando mais os conhecimentos, né? Então, vocês vão ver que, por exemplo, uma pessoa que tem muito a raiva, muito ascendente, né? Se ela fizer uso da melancia, por exemplo, ela pode estar equilibrando esse movimento madeira que a gente vai estudar lá na frente, tá? Mas então aqui vamos saber que os alimentos, eles têm a sua essência vai equilibrar então o meu yin e o meu yang, se estiverem em desequilíbrio. Então isso é muito importante eu saber, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha, ó. O yin, né? Se o yang é o sol, o yin é a lua. O exemplo do dia e da noite que eu dei para vocês. Se o yang em estação é o verão, que é o auge do calor, é o auge do yang, então o yin vai ser o inverno, né? Então a gente tem a dualidade em tudo na natureza. Então, aqui a claridade é o yang. Então, eu tenho como a escuridão, o yin. Se eu tenho o yang, a secura, eu tenho o yin, a umidade. Então, por exemplo, se eu tenho um tempo que não chove, né? Aquela secura de terra que racha, eu tenho então a secura. Se eu tenho um excesso de chuva, né? Eu tenho então a umidade, o yin. Então, vocês entendem que tudo é o equilíbrio? Na natureza eu não posso nem ter tanta água e nem ter tanta secura, né? Tudo é o equilíbrio na natureza e no nosso corpo também, porque a gente vai levar isso daí para a pele, tá? A gente vai levar a secura e a umidade para a pele. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio também, nós vamos entender isso daí na pele também nas próximas aulas. A gente tem o masculino, que é yang, o feminino, que é yin. Então, um mais ativo, o outro mais passivo, um mais racional, o outro mais emocional, né? O expansivo é o yang, o yin é mais contrátil, aquilo que eu falei, né, na recepção. Um vai chegar falando muito, o outro vai chegar mais tímido. Aí aqui a gente já entra um pouquinho, aqui eu falei mais, embora eu tenha feito um paralelo, né, com a nossa saúde, aqui eu falei mais da natureza. Agora eu vou trazer para vocês aqui dentro já um pouquinho mais da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, do nosso comportamento.
Então, o Yang é mais competitivo, ele é mais combativo, né? O Yin é mais cooperativo, né? Aquele que vai ajudar mais, que vai pensar mais no outro. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque na vida você não pode ser só competitivo e nem só cooperativo. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? A gente tem que saber o momento de poder cooperar, o momento de poder competir, né? Para ser saudável. Racional, o Yang. E o Yin é emocional. A gente tem que saber o momento de ser racional, o momento de ser emocional. A gente não pode ser nem só um nem só outro. Assim como lá em cima, cooperação e competição. Analítico é o Yang. Empático é o Yin, como eu até já tinha falado ali em cima, né? Que é mais empático. O Yang expansivo, o Yin mais conservador. Então, o Yang é aquele que expande, aquele que fala, aquele que, né? Ele cresce ali, ele preenche mais, parece. E o Yin é aquele mais contrátil, mais tímido, né? Que vai demorar um pouco mais para ter essa, para falar, para xingar, né? Se no momento precisa reclamar, ele vai demorar mais. O Yang já xinga até antes, já não pensa no que fala. Então, tudo isso aqui tem a ver com o Yin e com o Yang. Um é mais cético, o outro é mais intuitivo, né? Então, o Yang, ele já é daqueles que fala o que pensa, não acredita em muita coisa, não adianta, às vezes ele está tentando ali ser convencido, mas nem está ouvindo, né? Porque ele é tão agitado. E o Yin já é mais intuitivo, ele já consegue perceber as coisas, as sutilezas que o Yang não consegue, porque ele é muito agitado, o Yang, né? E o Yin, por ser mais tranquilo, ele consegue ter mais essa sutileza que o Yang não tem. Então, o Yang ele tem iniciativa, age até sem pensar. O Yin é mais criativo, pensa mais para agir. O Yang é mais dominador, o Yin é mais dependente. O Yang mais ativo e o Yin mais passivo. Então, até o que eu já falei. Então, o Yang, ele domina mais aonde ele... Se você tem uma casa, duas pessoas Yang, as duas vão querer dominar, né? Elas têm que equilibrar o Yang e o Yin, porque a gente tem momentos também que a gente tem que deixar o outro, né? A gente não é, a gente precisa criar essa dependência, né? Todo mundo precisa um do outro. Então eu não posso ser dependente, mas também não posso ser só dominador. É o equilíbrio do Yin e do Yang. Então aqui trazendo para vocês mais dentro da personalidade. E vocês, né? Vocês quando a gente começa a falar de Yin Yang, a gente já começa a se identificar muito, né? A gente já começa lá desde o comecinho, quando a gente fala da natureza, da saúde, a gente já começa a identificar algumas coisas na gente. Quando a gente começa a trazer, então, essa parte de personalidade, de comportamento, a gente, às vezes, se identifica muito em só um deles, né? A gente fala, meu Deus, eu sou tudo isso aqui, eu preciso realmente de um equilíbrio, né? Eu tô desequilibrada. Daí a chave do autoconhecimento. Eu não posso ser totalmente um e nem totalmente o outro. E tem gente que está em uma polaridade dessas. Embora eu tenha a alternância natural, sempre, né? Mas se pesa muito de um lado só, né? Tem gente que fala, eu sou completamente Yang, né? Eu não deixo ninguém falar em casa, eu domino, eu tenho até às vezes agressividade, né, com as pessoas, raiva, é muito excesso aquilo é muito excessivo. E quando a gente começa então a se conhecer, a gente começa a entender que algumas coisas a gente tem que equilibrar, assim como o Yin, né? Nossa, eu vivo quieta em casa, sofro calada, tenho dependência total, tenho passividade, eu não consigo ter iniciativa em nada. Isso é muito ruim. Então, eu posso equilibrar, né? Eu posso equilibrar como, né? A gente vai aprender, a gente pode
consumir alimentos que vão equilibrar. Então, se eu sou muito yin, consumir elementos yang para equilibrar, ou vice-versa, né? Fazer atividades que cabem mais para você, atividades físicas, né? Então, que vão equilibrar essa polaridade se você tiver em desequilíbrio, né? Então, por isso é importante a gente se conhecer o tempo inteiro, a gente saber isso a vida toda, a gente tem que ficar se analisando, porque durante a vida a gente muda também. Eu tenho momentos da vida mais yang, momentos da vida mais yin, tudo depende de onde eu estou vivendo, né? Qual clima que eu estou vivendo, o que eu como, com quem eu convivo, qual o meu trabalho, né? E o que eu estou passando naquele momento, qual a emoção que eu estou passando naquele momento que está afetando, que está me afetando, que está causando esse desequilíbrio, né? Então, a gente vai se autoconhecendo e a gente vai conseguindo trazer tratamentos aí personalizados, né? Se você entender, se você se conhecer, você consegue saber o que você precisa. E se você entende também, você consegue saber o que a pessoa que busca você, se você é profissional da saúde, o que ela procura, o que ela precisa, né? Às vezes você está fazendo um tratamento em qualquer área da saúde aí, né? E a pessoa não está conseguindo ali ter o resultado eficiente, né? E às vezes você precisa ter essa visão mais interna, para entender, às vezes, um alimento que ela está consumindo muito está causando aquele desequilíbrio. Ou eu incluo um alimento, incluo um óleo essencial, então um spray vibracional para ela espirrar na casa dela, no travesseiro, para equilibrar aquilo ali, né? Já vai dar um resultado naquele físico que eu estou tentando tratar, né? Então, é tudo um processo inteiro que a gente vai entender aqui, vai trazer cada vez mais esmiuçado isso daí para vocês entenderem. Então, se eu tenho aqui, lá eu falei do equilíbrio, o que é o yin e o que é o yang, né? Já comecei a falar dos desequilíbrios. Se eu tenho uma hiperatividade de um dos dois, se eu tenho muito o yang ou muito o yin, o que pode causar no meu físico, né? Então eu tenho as emoções, eu tenho a mente, eu tenho o físico, eu tenho o fisiológico. Então eu já falei de comportamento, personalidade, como se comporta, e isso reflete no meu físico também. Então, por exemplo, inquieto, a pessoa que tem muito yang, ela vai ficar inquieta, vai roer unha, vai bater a perna, vai mexer a mão, vai chacoalhar a perna, não vai conseguir dormir, vai ter insônia, né? Ela não consegue relaxar. Então, essa pessoa está com excesso de yang. Ela já não está no equilíbrio dela mais, né? Ela tem raiva, ela tem muita raiva, ela é violenta, ela xinga todo mundo. A pessoa às vezes nem tá falando com ela tá achando que tá falando e tá xingando e tá ali na agressividade. Ela tá com esse yang exacerbado, né? Ela tem enxaqueca, né? Muita dor de cabeça, porque tudo isso gera aquela dor de cabeça, gera aquele peso, gera aquela tensão, né? Então isso tudo é o excesso do yang. Aqui eu trouxe uns exemplos de excesso de yin também, né? Então ela vai ficar lenta, ela vai pensar muito para fazer, é aquela que vai ficar sentada olhando a vida passar, não vai fazer nada, não quero falar, não quero fazer, não quero agir, sonolenta, né? Vai querer dormir muito. Aí ela come bastante, ganha peso, porque é muito essa lentidão vai gerando peso, vai gerando retenção líquida e ela vai ficando apática. Então, o equilíbrio é importante. Se você identificou a personalidade yin e yang, que a gente falou no começo, eu sou muito isso, sou muito aquilo,
não tenho muito equilíbrio, eu sou muito yang. Quem identificou ali no slide anterior, se é muito o yang, por exemplo, chegou aqui, ele falou, caramba, eu sou muito mesmo, que eu tenho tudo isso aqui. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho raiva, eu sou violento, né? Então, realmente, eu estou em desequilíbrio, né? Ou se você lá no slide anterior, né, falou, nossa, eu tenho essa personalidade aqui em total. Você tem essa tendência aqui, você tem alguma coisa aqui, né? Você tem um sono, tem preguiça, tem apatia, não quer agir, não quer tomar iniciativa. Então, você se identificou aqui, né? Então, a gente vê que não é uma bola de cristal. É uma ciência, gente. É uma ciência linda, maravilhosa, que a medicina chinesa traz pra gente. É um estudo que é tão. Ao mesmo tempo, eu falo que ele é tão simples e tão óbvio, porque é o que a natureza traz pra gente, a nossa natureza. Mas a gente se distanciou tanto dessa natureza, a gente se distanciou tanto dessa natureza, que o óbvio fica difícil de entender. Ele ficou complexo, né? A gente consome alimentos fora da estação, né? Porque a gente tem hoje essa tecnologia, né, da agricultura. Então, antigamente a gente só consumia, né, o que tinha na estação. Não tinha como, né, eu ter alguma coisa fora da estação ou o ano todo. Então, a natureza, a gente foi perdendo esse fio, né? Então, se eu tenho os alimentos de verão, os alimentos que para ser consumidos no verão, geralmente eles vão me trazer aquele equilíbrio. Os alimentos do inverno vão me trazer o equilíbrio, né? Então a natureza é sábia, a gente que foi modificando tudo isso. A gente traz alimentos importados e quanto mais, o que eu mais preciso é aquele que nasce na minha casa, no quintal da minha casa. Aquele que nasce, eu tiro igual a erva daninha, né? Então eu tenho o exemplo de uma pessoa que eu estava tratando e tinha essa hiperatividade de Yang. Nós vamos falar dos 5 elementos mais para frente, né? Mas tinha uma hiperatividade ali do elemento madeira, né? Dos 5 movimentos. E consumia muitos alimentos que estavam fazendo mal, né? E na casa dela tirava hortelã, aquela rasteira como se fosse mato, mato, mato. E o que ela mais precisava, né? Quando a gente chegou, a gente fez o jogo de face terapia, deu o resultado do desequilíbrio do Yang, o desequilíbrio do movimento madeira. E daí eu vim explicando para ela o que ela precisava dos óleos essenciais, como ela poderia fazer os sprays vibracionais, várias máscaras faciais, né? Os locais onde ela tinha acne, que representava justamente também o órgão, né? Que é o fígado, a raiva. Então, conforme a gente foi fazendo o tratamento, um dia ela falou: Nossa, em casa eu tiro hortelã, mato. Se eu tiro num dia, no dia seguinte está lotado. Aí eu falei: Olha a natureza. A natureza está trazendo o que ela precisa, né? E às vezes ela está arrancando toda aquela hortelã e está comprando uma coisa importada lá, sei lá da onde, que falaram, né? A erva, sei lá das quantas, e está consumindo aquela erva, quando o que ela precisa está ali no quintal da casa dela. Então a gente se afastou muito da natureza, a gente se afastou muito desse natural. Então a gente tem que agora voltar. A gente tem que voltar, a gente tem que entender esse processo óbvio da natureza, que a gente é esse processo, né? Então, vamos voltar nessa simplicidade de ser, né? Para a gente conseguir se equilibrar a nossa saúde tão importante, que é o único bem precioso que a gente carrega. Então, vamos nos autoconhecer. Aqui, ó. Tratar o ser humano como um olo, um todo, como eu falei. Olo é todo. Holístico é tudo, é complexo.
Um ser holístico é um ser integral, é um ser inteiro, com várias facetas, né? Aqui eu tenho corpo físico, emocional, mental e espiritual. Não tem como eu estar bem em um sem estar bem no outro. Então, para você que está tentando aí com uma queixa, né, seja ela qual for, de qual nível for, se ela for física, será que não falta alguma coisa lá no emocional, lá no mental, lá no espiritual? Ou vice-versa, está tentando curar alguma coisa lá mental, né? E o que no físico, como ela está se manifestando? Então, tudo isso é importante saber, tá? A gente interage com o meio o tempo inteiro. A natureza que traz pra gente esse equilíbrio. A gente tem esse equilíbrio naturalmente, só que a gente se distanciou. Então, a gente precisa agora retomar, a gente precisa se autoconhecer, conhecer o que aconteceu. A face está em constante mudança, né? Então, se a gente pegar uma foto da gente e for vendo, né, a face, as suas nuances, a gente vê que existem registros ali. Cada registro tem um significado. Então, o significado físico, comportamental, eles ficam registrados. Então, aqui ó, manchas, acnes, olheiras, marca de expressão ou rugas, todas elas têm um significado, tá? Dependendo de onde ela está localizada, porque cada pedacinho do rosto significa um órgão, tá? Cada pedacinho do rosto significa um elemento da natureza. Esse elemento significa o quê na emoção? Né? Se eu tenho muita mancha naquela região, se ela é um elemento madeira, se ele é fígado, será que é raiva, agressividade? Né? Que alimento eu posso comer? Qual óleo essencial? Então é um processo, gente, muito complexo. Só que é o que eu falo, é a simplicidade nas coisas, né? Ficou complexo para a gente essa simplicidade. Então a face está em constante mudança. Se eu passo ali um momento de luto, um momento de tristeza muito grande, né? A minha boca às vezes dá aquela caída, meu olho, aquela caída, parece que tudo fica para baixo, tudo fica triste. Eu olho para a pessoa, consigo fazer a leitura do rosto dela, né? Se ela tem uma memória boa, se ela tem foco ou se ela é distraída, se ela começa as coisas e não termina, se ela é mais para pessimista do que para otimista, se ela é mais triste, mais feliz, né? Se ela é uma pessoa que tem muita raiva, muita reatividade, né? Então eu consigo olhar para a face e compreender ali todos os desequilíbrios que a pessoa traz. Então, esses desequilíbrios que vão ser a base de um tratamento. De um tratamento que é simples, que não é caro, tá? Com as coisas da natureza, com as coisas que a gente tem. Então é isso. A gente tem que saber fazer essa leitura, né? Então, o pessoal do RH usa muito isso para contratar. Usa essa leitura, né? Se eu quero uma pessoa mais séria, se eu quero uma pessoa mais criativa, eu tenho tudo isso no rosto dela. Eu tenho tudo isso no rosto dela. Então, isso se tratando de leitura facial, estruturas, né? E a gente tem ainda essas marcas que vem trazendo, que vem ficando no nosso corpo, no nosso rosto, e que trazem até as idades que podem ter sido causadas alguns traumas. E às vezes esses traumas se repetem, né? Então, quando a gente descobre que existiu ali algum trauma e tratar, quando a gente trata, a gente para com esse ciclo de repetição. Então, gente, é muito importante ali, ó, aqui, respostas de traumas antigos que podem estar refletindo, repetindo ciclos, é isso que eu falei. Na face tudo fica registrado,
Então, é importante você ter esse autoconhecimento. Então, como identificar esses desequilíbrios, né? Entendendo Faz Terapia traz isso. A gente vai entender esses desequilíbrios, a gente vai ler esses desequilíbrios. Desequilíbrios físicos, emocionais, comportamentais, de personalidade, está tudo ali, tudo junto, um dependendo do outro, um causando no outro, né? Como eles são interdependentes, como eu falei do yin e do yang, né? Se um tá muito, causou no outro ali, um causa o desequilíbrio do outro, né? Pela face, a gente consegue fazer um diagnóstico, a gente consegue traçar um tratamento personalizado, né? Incluindo, então, aromaterapia, esses óleos essenciais, qual óleo essencial que vai ser bom para essa emoção, para esse elemento, para esse yang, para esse yin, para esse desequilíbrio, né? Uma estética integrativa, né? Que se eu trabalho com estética ou se eu não trabalho, aqui eu vou trazer máscaras faciais, vou trazer sérums faciais que vão ter ali carregados o seu óleo essencial, a alma da planta que você precisa, né? A argila da cor que você precisa naquele local específico do rosto, né? Medicina chinesa, alguns pontos que você pode acessar do corpo, alguns acupontos que você pode acessar, tanto com óleo essencial, quanto com massagem, quanto com calor, uma compressa quente. Yoga facial e pilates facial vai desbloquear todos os acupontos do corpo, né? Não é só estética e não só a beleza. A gente pensa, a yoga facial, pilates facial tonifica o rosto, né? Clareia o rosto, deixa o rosto lindo, né? Assim como o corpo a gente trabalha, o rosto também. E esses elementos, aqui a gente tem um monte de pontos, acupontos relacionados à raiva, à tristeza, né? Não falei que no rosto está tudo aqui registrado. Então, essa yoga facial e esse pilates facial vai desbloquear esses acupontos aqui, vai desbloquear. Se eu desbloqueio aquele acuponto, desbloqueio aquela emoção, eu vou ter aquele reflexo no meu físico, no meu mental. Então, é tudo um interdependente, essas relações, né? Então, eu vou potencializar esse tratamento integral do ser humano. Então, se você que está estudando para você se tratar ou para o seu cliente, né? Para melhorar o seu atendimento, para potencializar o seu atendimento, os resultados são muito satisfatórios, os resultados realmente são excepcionais, tá? E como é complexo o estudo da medicina chinesa, eu estudo medicina chinesa desde 1995 e atuo desde 1998, né? Desde lá, eu realmente não parei de estudar, né? Fiz várias pós-graduação, fiz o mestrado e a minha pergunta era como transportar isso, como ajudar as pessoas a entenderem essa medicina chinesa. Como? Se eu estudei tanto e parece que é simples, mas é muito extensa, muito complexa, é difícil para a gente ocidental pensar, entender essa essência, né? Então, o que eu trouxe foi estudando durante esses últimos anos, né, principalmente os anos de pandemia, que aí a gente entrou, como trazer esse conhecimento. Então, fui montando esse curso, aí traduzindo livros em inglês, muito grossos, né, aqueles livros de 400, 500 páginas. Fui traduzindo, fui estudando e fui trazendo muito conhecimento e, ao mesmo tempo, eu não sabia como que eu colocava esse conhecimento em um curso para não ficar maçante, não ficar chato, né? Hoje a gente sabe que o consumo de vídeos rápidos, vídeos leves, né? Que ninguém quer ficar muito estudando, ouvindo muito a respeito de algo.
Então eu trouxe como? Eu montei como se fosse um jogo de tabuleiro. Então, você vai fazer as perguntas e responder. E cada resposta, ela está relacionada ali a um yin, ao yang, ou a um elemento. E você vai pondo pontinhos ali naquele tabuleiro. E com esse resultado do tabuleiro, você vai ter várias cartinhas, várias lâminas que vão equilibrar aquele desequilíbrio que deu no seu tabuleiro. Então, é um processo ali personalizado, é um processo complexo, muito complexo, que eu demorei muito para fazer, mas está colocado ali de uma forma que é muito simples, né? Então, se deu aquele resultado ali, desequilíbrio meu é aquele ali, eu vou pegar todas as cartinhas, todas as lâminas daquele desequilíbrio, né? O que equilibra aquilo, e eu vou ter lá máscaras faciais, spray vibracionais, né? Vou ter carreadores, óleos essenciais, vou ter um monte de cartinhas, escaldapés, o que é bom colocar no meu escaldapés, tudo como eu vou equilibrar, todas essas cartinhas, essas lâminas, vai ser o resultado do meu equilíbrio, né? Então, esse jogo vem como um módulo do curso, né? Para ser impresso o tabuleiro, as cartas e a forma de jogar, que é muito simples, né? As cartas você vai questionando, vai completando os pontos, e aí a gente traz, então, esse mistério da face desvendado. Né? Isso é só a finalização do curso, porque ainda tem as lâminas de reflexoterapia, cada pontinho do rosto, cada região corresponde a um elemento, a uma emoção, né? Então, eu vou trazendo isso para vocês aqui, é muito conteúdo legal, muito interessante, né? Então, para você que busca autoconhecimento ou profissionalizar muito o seu atendimento, trazer resultado, trazer coisa diferente, você não quer ser mais um profissional, mas o profissional, então é muito legal aí, baseado na medicina chinesa, na reflexologia facial, o Entendendo Face Terapia traz todas essas reflexões, todos esses mistérios desvendados aí na face. E o atendimento, né, para você que quer trabalhar com atendimento de Entendendo Face Terapia, não é feito em uma sessão só, né? São várias sessões de atendimento que você pode tanto instruir a pessoa a fazer em casa, quanto fazer no seu atendimento também. É uma infinidade aqui de recursos, tá? Que vai tratar esse ser humano como um holo, né? Então, vocês podem ver aqui a reflexologia facial, aqui são as áreas, né, do rosto que representam cada pedacinho dos 5 movimentos, do yin e do yang, os formatos que eu trago de rosto, de corpo, o que significa, as aplicações aqui dos acupontos, qual acuponto que vai liberar, como? Com massagem, com yoga facial, com pilates facial, tudo isso a gente tem prática e teórica, né? A gente tem a detox com a colher, a massagem com a colher, o shiatsu facial, que são os acupontos, qual acuponto e o que ele traz ali, né? Qual é a função daquele ponto na prática, fazer uma massagem ou colocar um óleo essencial. Então, aqui as lâminas, né, que eu falei aqui, o que traz no fim do curso aqui essas lâminas de anamnese, as fichas de tratamento. Então, eu tenho uma ficha de tratamento com os alimentos que vão equilibrar, com as atividades físicas que vão equilibrar o seu desequilíbrio, né? Uma biblioteca de óleos essenciais. E para que são esses óleos essenciais? Para qual elemento? Como que ele pode ser utilizado? Em qual acuponto? Então, a gente tem os tônicos faciais, as máscaras faciais, as bombas faciais, os escaldapés e os sprays vibracionais, que vão vir ali em forma de
de cartas depois do seu resultado, né? Do seu desequilíbrio, você vai pegar todas as cartas que curam, que melhoram aquele desequilíbrio, que aliviam, que vão auxiliar na sua cura do seu processo, da sua queixa, seja ela qual for, e todos aqueles, tudo aquilo é um processo, então, do seu resultado que você pode fazer. Use calda-pés, um spray vibracional, uma massagem, um acuponto, uma yoga facial. Então, a gente traz aí toda essa riqueza de conteúdo no curso Entendendo Fascioterapia. Então, aqui eu já dei um spoilerzinho do Yin e do Yang. Então, a próxima aula será sobre os 5 movimentos. Não perca, né? Porque hoje foi uma base e agora a gente vai esmiuçando essa personalidade, esse comportamento, esses desequilíbrios e os exemplos de como a gente pode tratar, né? E para você que quer saber mais do Entendendo Fascioterapia, eu trago aqui todo esse conhecimento, né? Que são 100 horas de curso e tudo isso por 12 de R$ 149,61. Esse é o valor do Entendendo Fascioterapia. A gente viu aí, vocês viram quanto conteúdo e um atendimento do Entendendo Fascioterapia já paga o custo do seu mês, né? Então, é um valor que muito bom para quem quer atender e para você que quer se autoconhecer e aplicar na sua casa, aplicar na sua família também. Então, obrigada a todos. Espero vocês agora na segunda aula dos 5 movimentos, dos 5 elementos, que a gente vai trazer mais detalhes. Hoje foi a nossa introdução, né, que é o Yin Yang, a base do Entendendo Fascioterapia, que é a nossa medicina chinesa tão maravilhosa. Eu espero de coração poder ajudar vocês no autoconhecimento. E você que quer ajudar a pessoa que você atende, o seu cliente, a ter resultados satisfatórios. Eu espero de coração ajudar todos vocês. Então, beijinhos de luz a todos. Namastê.